Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O negócio da Lone Star no novo banco. Prémios de milhões para alguns, um atestado de incompetência para o Estado português. Atento ao objeto desta comissão, as expectativas são altas. A derrocada do Banco Espírito Santo e a grave crise do sistema bancário daí resultante tiveram consequências devastadoras para o país, que ainda hoje se fazem sentir e cujo fim não se prevê para tão cedo. Pretende-se, por isso, apurar e avaliar a atuação das várias entidades envolvidas em 3 momentos distintos: período antecedente à resolução e relativo à constituição do novo banco, período antecedente e relativo à alienação do novo banco, período após alienação do novo banco. No dia 15 de dezembro do ano 2000, ainda em plena pandemia da Covid, o Presidente da Assembleia da República de então, Eduardo Ferro Rodrigues, dava posse à Comissão Eventual de Inquérito às perdas do novo banco. O que se sabia na altura justificava a chamada ao Parlamento de todos os responsáveis do negócio da venda do banco, a Lone Star, e todos os seus administradores. Importava esclarecer um mistério. De que forma estavam a ser vendidos os ativos, como prédios, terrenos, etc., do novo banco? No público, as investigações da jornalista Cristina Ferreira mostravam um cenário assustador. A Lone Star vendia imóveis do novo banco a uma sociedade que ela própria controlava a preços muito baixos. Em vários casos, vendia ativos por valores incompreensíveis a parceiros estratégicos. Foi-se avolumando a suspeita. Como sugeria uma escuta telefónica entre um ex-administrador e o braço direito do CEO do banco na altura, António Ramalho, estava em causa uma tentativa de saque ao fundo de resolução. Nada mais, nada menos do que uma verba de 3.900 milhões de euros garantida pelo Estado para cautelar eventuais perdas na venda dos ativos do velho Banco Espírito Santo. A Comissão Parlamentar de Inquérito concluiria que esta garantia não passou de um convite aos novos danos do banco para vender ao desbarato. Entre o esforço de rentabilizar os ativos para chegar aos lucros e a facilidade em pedir ao Fundo de Resolução para pagar a fatura, a escolha foi sempre fácil para os homens da Lone Star. Finalmente, este ano, o fundo norte-americano chegou à conclusão que o filé mignon do novo banco estava suficientemente apaladado para vender. Os 35% do capital da instituição que comprara por 1.000 milhões acabaram por ser vendidos aos franceses da BPCE por 4.800 milhões de euros. Se a este valor juntarmos mais 1.000 milhões de euros de lucros dos anos recentes, o negócio foi majestoso para o fundo abutre. Em cerca de 8 anos, a Lone Star multiplicou por 6 o valor do investimento inicial. Tanto dinheiro que noticiou esta segunda-feira ao público até dá para distribuir 1.100 milhões de euros pelos envolvidos na operação. António Ramalho deverá ser compensado com um cheque entre os 7 e os 10 milhões de euros. É verdade que em 2017, quando o governo de António Costa assinou a venda do novo banco, ninguém poderia ter certeza de um final assim tão feliz para a Lone Star e para os seus homens. Podia ainda assim ser o contrário, mas a velha questão do negócio continua a pairar no ar. A história do cadáver do BES custou ao país mais de 10.000 milhões de euros e permitiu a um fundo ganhar metade desse valor em apenas 10 anos. Para nos falar do que aconteceu, temos connosco o Pedro Ferreira Esteves, que na sua qualidade de editor de Economia do Público, acompanha este tema desde os seus primórdios. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Pedro Ferreira Esteves, obrigado por vires ao P24. O público noticiou ontem que todos os gestores ou o dono da Lone Star vão distribuir entre si 1.100 milhões de euros como prémio pelo sucesso da venda do novo banco. Faz sentido olhar para este prémio e para este montante de dinheiro como prova de que os norte-americanos fizeram de facto um grande negócio com o Estado português? Sem dúvida. Claramente o Lone Star e o fundo Lone Star foi provavelmente assim, sobretudo agora com estes valores que estão já conhecidos e que o público noticiou em primeira mão, fica claro que os americanos, o fundo americano foi talvez o protagonista mais experiente neste caso da criação do novo banco. O fundo norte-americano está habituado a este tipo de operações, a investir em ativos que estão desvalorizados, como era o caso do novo banco, esperar e saber negociar de uma posição de força neste caso foi com o Estado português, e depois esperar pelo momento certo para recolher os seus lucros,
E num caso como este, talvez seja um dos melhores, eu não sei de memória naturalmente, mas talvez seja um dos negócios onde a margem de rentabilidade do fundo norte-americano foi mais elevada e, portanto, como consequência, os gestores que o fizeram recebem também de acordo com as tabelas que já existem para estes casos neste tipo de fundos. Portanto, aquilo que nós sabemos é que em cerca de 10 anos o valor do investimento sextuplicou. E tu falas aí da experiência do novo banco neste tipo de operações. Neste tipo de casos, seria previsível que no prazo de uma década o novo banco saísse da situação em que estava e se transformasse, portanto, num banco com um valor de mercado fixado em 6,4 mil milhões de euros, que é o valor da venda da Lone Star ao novo comprador francês? Não, era de todo imprevisível. E, na verdade, esse é o ponto mais, que, de certa forma, é o contexto mais importante que é preciso dar para quando se avalia esta venda ao grupo francês e quando se acompanha a evolução do valor do novo banco ao longo destes anos. Na verdade, quando o banco foi vendido na altura por 1.000 milhões, grosso modo, depois havia ali mais umas componentes que depois iriam ser concretizadas a prazo, mas por 1.000 milhões, quando foi vendido em 2017, ao Lone Star poucos acreditavam que se pudesse, 8 anos depois, registar esta mais-valia. O mundo mudou muito entretanto e de facto, perante os abalos que o sistema financeiro, enfim, que o mercado financeiro foi sofrendo e as economias foram sofrendo desde a Covid até depois à própria guerra da Ucrânia, o contexto de taxas de juros mudou significativamente e ninguém podia adivinhar que o Banco Central Europeu e os bancos centrais no geral tivessem de atuar de tal maneira nas taxas de juros que tornassem a vida dos bancos muito mais fácil a partir de determinada altura e muito mais rentável. Todos os bancos na Europa, em especial em Portugal, estiveram a registrar lucros recorde e continuam a registrar lucros recorde porque o negócio, o central dos bancos é muito lucrativo neste momento, que é a intermediação de juros, portanto emprestar com preço e guardar o dinheiro a outro. Essa margem de diferença é muito rentável e o novo banco beneficiou muito desse contexto, como todos os outros. A diferença aqui é que o Lone Star estava a prazo no novo banco. E como estava a prazo, aproveitou o momento certo. Comprou no momento em que a banca já ainda estava sob pressão, o novo banco era um ativo desvalorizadíssimo, esperou pela mudança de contexto e agora, passados estes anos todos, recolhe um lucro que era impensável há 8 anos, perante o contexto que estava e perante as perspectivas que havia. Mas de qualquer forma, Pedro sempre discutiu, enfim, houve inclusivamente uma comissão eventual de inquérito aos negócios do novo banco, sempre se disse, portanto, que, e tu também citaste isso na tua primeira intervenção, que no negócio que foi feito em 2017, o Lone Star assumiu uma posição de força e o Estado português, pelo governo de António Costa na altura, cedeu inclusivamente ao ponto de lhe dar uma garantia de 3,9 mil milhões de euros. Portanto, o risco que esse fundo correu na altura foi de alguma forma um risco calculado e, portanto, tudo aquilo que viesse a acontecer seria muito mais fácil transformar-se em ganhos do que propriamente, portanto, numa perda ou num risco sem rede. E essa foi a arte e a mestria de quem negociou com o Estado português numa posição de força e que vale naturalmente o prémio que nós estamos a assistir do ponto de vista de quem está a recolher esses lucros, não é? Porque de facto esse foi a tal margem que foi dada extra que permitiu esta valorização do investimento do Lone Star. A rede de segurança de 3,9 mil milhões, que foi esgotada, foi praticamente esgotada, houve ali um remanescente que não foi, permitiu ao Lone Star fazer aquilo que era mais difícil, que não era só esperar pela mudança das taxas de juros do BCE, implicava tomar decisões, implicava agir sobre os ativos pressionados e degradados. E nesse caso foi mais fácil agir tendo essa rede de segurança. No fundo a fatura estava paga e tudo o que viesse era um benefício para a própria gestão. Gerir o novo banco durante esse processo foi muito fácil, no sentido em que
qualquer erro que pudesse ter sido cometido, e foram cometidos vários, que foram aliás objeto da comissão de inquérito, ativos que foram vendidos, que depois mais tarde os compradores compraram por um valor residual, acabaram por vender por um valor muito maior, portanto nem sequer foi feito um esforço de valorizar esses ativos, porque naturalmente sabia-se que qualquer perda que sofresse nessa venda estava coberta pelo mecanismo de capital contingente, que é, enfim, o instrumento que foi criado, que foi a rede de segurança que o Estado deu para o Lone Star poder limpar o banco. E é aí que de facto está, no fundo, o segredo deste sucesso do ponto de vista do Lone Star. De alguma forma, tu estás a sugerir, portanto, que com essa rede de segurança o Estado português criou condições para que, de alguma forma, as sucessivas gestões do novo banco pudessem agir de uma forma, enfim, sem muita exigência. Ou seja, em alguns casos, nós público, noticiámos muitas vezes vários negócios como esse que tu citaste e outros em que os ativos eram vendidos praticamente ao desbarato, não é? Sim, e cobriu muitas coisas que ainda vamos, se calhar, com o tempo, vir a conhecer. Algumas já o público noticiou, foram objetos de comissão de inquérito também. Há claramente ali negócios que foram em benefício dos clientes que obviamente eram clientes com alguma influência não só na banca, mas também na política e no desporto, como sabemos. E, portanto, houve ali muita gestão de influências e gestão de benefícios de determinados clientes e círculos de poder específicos. O Lone Star passou por cima disso tudo. Entregou essa missão à equipa de António Ramalho, que liderou o banco durante estes anos todos, e foram todos premiados por isso. António Ramalho e a sua equipa foi premiada pelo que fez durante esse período difícil, e acaba por se ver o resultado, não é? Durante anos foi sempre dito que não haveria nenhum prémio, que, como se viu agora ao fim desta história toda, agora que finalmente fechou a história, vê-se que, de facto, o trabalho deles foi premiado e reconhecido pelo seu acionista. E, portanto, claro que esse desempenho foi facilitado pela rede de segurança, mas atenção, a rede de segurança foi uma imposição do comprador. E, portanto, até nisso o Lone Star soube proteger-se. Quem é que fica, digamos assim, numa posição mais frágil nesta equação? Naturalmente, quem negociou em nome do Estado português. Quem tomou estas decisões em nome do Estado português e que não permitiu que a partilha deste lucro, a partilha deste vamos chamar-lhe, deste cenário perfeito, não é? Taxas de juro, rede de segurança, mudança do ciclo económico, não permitiu que uma parte maior e substancial desse lucro fosse partilhada com o Estado português. Eu relembro que o Estado português é acionista do novo banco, de alguma forma, a 25%, vai receber uma parte desta venda, 1.000 milhões, não é pouco, já recebeu 300 milhões de euros em dividendos, mas em comparação com tudo aquilo que o privado, enfim, que o parceiro privado vai recolher, que permitiu então este desfecho destes prémios aos gestores, é de facto, vê-se aqui nesta equação quem foi que esteve à mesa das negociações na altura numa posição de força e quem é que estava fragilizado e pressionado pelo contexto da altura e que não soube, de alguma forma, defender os interesses de quem representava, neste caso, eram os contribuintes portugueses. O Estado e o interesse nacional. Na tua opinião, Pedro, que lições é que nós, coletivamente, enquanto país, enquanto sistema político, que lições é que nós podemos extrair deste episódio? Porque, enfim, nós pode-se dizer, bem, é fácil falar agora, mas na altura, como tu próprio também disseste na tua intervenção, não era expectável, portanto, que o novo banco se transformasse e desse o lucro que está a dar atualmente. Mas desde os primórdios que vários especialistas, os partidos políticos da oposição, apontaram o dedo ao governo de António Costa dizendo, portanto, que era um negócio muito desproporcional em que todos os riscos estavam do lado, enfim, todos os prejuízos estavam do lado do Estado e todas as vantagens aparentes estavam do lado do novo banco. Portanto, o que é que nós podemos aprender com isto? Eu acho que o que isto mostra, no fundo, é que, e se calhar até mostra uma coisa que poderá ser uma lição para o futuro e um futuro próximo. Antes de mais, é preciso enquadrar isto abrir um bocadinho o ângulo da câmara e ver isto numa fotografia maior, num ângulo maior. A Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia têm um papel absolutamente decisivo em tudo o que se passa nestes bancos, não é? Isto é um banco sistémico do país,
não é um banco sistémico europeu, mas é um banco que tem importância e, portanto, todas as decisões que foram tomadas pelo governo da altura foram conduzidas, de certa forma, pelo BCE e pela Comissão Europeia. A imposição do plano de reestruturação, a imposição de determinados remédios no plano de reestruturação. O novo banco ficou impedido de fazer uma série de operações porque tinha este tipo de ajudas. Portanto, a Comissão Europeia conduziu este processo desde o início e é uma condução política. E, portanto, nesse sentido, é também preciso, não é, a responsabilidade é partilhada, portanto, não é só de quem tomou a decisão na altura, mas é também partilhada com quem está por cima a jogar o xadrez da Banca Europeia. Nesse aspecto, vive-se neste momento na Europa um cenário um bocadinho diferente. Vários países neste momento estão a bater o pé a algumas das determinações da Comissão Europeia no que diz respeito, por exemplo, a fusões transfronteiriças, à intervenção de bancos de outros países, de outras economias, em bancos nacionais. A Itália tem resistido a isso. Na própria Espanha, neste momento, há um processo de consolidação em curso que está ali a forçar um bocadinho as regras, ou pelo menos as recomendações da Comissão Europeia no que pretende ver para a Europa e para a Banca Europeia. E há falta de um mercado único europeu de banca, que neste momento se está a discutir, e continua-se a discutir. Os países estão cada vez mais a fechar-se e a tornarem-se cada vez mais nacionalistas na proteção da sua banca e da sua autonomia financeira. Portugal, e o novo banco, nem de propósito, chega quase a ser irónico, o novo banco foi comprado por um banco francês. E foi, mais uma vez, de acordo com as recomendações de Bruxelas neste campo. Bruxelas quer ver fusões transfronteiriças, quer que o mercado se unifique, que as fronteiras desapareçam de alguma forma para que sobrevivam grandes bancos transfronteiriços. E Portugal acedeu a isso. É claro que o valor da proposta francesa é um valor muito significativo, era difícil uma proposta mais valiosa, mas também é importante vir agora a acompanhar o que é que este banco francês vai querer fazer com o novo banco, porque o valor é muito elevado, é um valor claramente dos mais elevados na Europa, incomparável, e foi pago aqui um valor para ter acesso a um mercado como o português, que só a prazo é que se vai perceber. E vai-se perceber a mesma coisa que na altura do Lone Star se veio a perceber 8 anos depois. Quem é que negociou numa posição de força e quem é que defendeu os interesses do Estado português numa altura destas? O que é que vai acontecer ao novo banco? Vai mais uma vez voltar a ditar quem é que esteve a defender o interesse nacional e quem é que esteve simplesmente a executar recomendações com outros interesses mais pan-europeus. Só essas perspectivas de futuro dariam, direito, justificariam um novo episódio do P24. Certamente havemos de discutir isto mais lá para a frente. Entretanto, Pedro Ferreira Esteves, muito obrigado por teres vindo ao P24. Foi um prazer ter-te aqui connosco. Até breve. Obrigado. José Castelo Branco, saying that I'm not very well, I'm incoherent, nobody comes to see me, I'm completely out of order, and it's certainly not true. A publicação. O Tribunal de Instrução Criminal de Sintra decidiu nesta segunda-feira levar José Castelo Branco a julgamento. Fica assim validada a acusação do Ministério Público de um crime de violência doméstica sobre Betty Grafstein, que neste registro sonoro com cerca de 9 meses fazia questão de dizer que estava lúcida e que os factos que imputou ao artista, como se designa no processo, são verídicos. O caso em si merece a mesma repugnância que qualquer caso de violência doméstica. Embora se possa dizer que, tratando-se de agressões a uma mulher com mais de 90 anos, essa repugnância possa ser agravada. Mas para lá destas evidências, o julgamento que se segue servirá apenas para aprofundar a exploração abjeta que certos órgãos de comunicação social fazem da volúpia, da estupidez, da fragilidade, ou em casos como este, da velhacaria das pessoas que, em muitos casos, elegem para serem as suas estrelas do Jet Set. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.